caindo, pô. Puxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Todo mundo voltando. Eu tive que ir. Pedro, tá. Vou convidar, vou convidar. Ah, eu derrubei todo mundo agora pra voltar de novo, vamos ver. Voltando com 4G agora, em vez de ficar no Wi-Fi. Tá, voltamos, Pedrão. Derrubei todo mundo agora para voltar de novo, para resetar, vamos ver se a gente. Bom, eu quis dizer o seguinte: eu só quis dizer assim, ó, alguma coisa diferente. Vamos fazer alguma coisa Compreendi, diferente. Vamos compreendi. fazer alguma coisa. Vem cá, esse cara tá, eles ameaçam, vão ameaçar ele também. Nós somos mais fortes. Na base da ameaça, por que eles são mais fortes? Porque se o Senado pode empichar. Ah, não. Fechem as janelas. Putz. Vem cá. Ah, voltou. 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 Eu te entendi, Spritzer. O que eu vou te dizer assim? É, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A primeira questão é aquele ponto de se defender ou não a intervenção, né? Então, esse ponto eu não consigo defender do ponto de vista pela formação constitucional que eu tenho. Eu não consigo conceber que a resolução, né, a questão de, digamos assim, resolver o problema sempre seja olhar para trás na história. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Os problemas que nós temos hoje no Brasil, nós temos que fazer uma autocrítica muito séria. São de instituições que estão nos tempos das fraudas ainda. Então, essa maturidade que muitas instituições dizem que tem, não tem também por isso, né? Porque toda hora vem essa questão para, vamos pedir de novo a intervenção. E a instituição não oxigena, não olha para frente, não se redesenha, e eu acho isso péssimo. Agora, a outra questão, Spritzer, é, bom, dentro das 4 linhas, se nós formos mudar para dar o exemplo, o que tem que fazer? É aí que eu acho que é a questão. Primeiro é a questão do povo despertar e parar de fazer, digamos assim, mimimi. O povo tem que contribuir, chegar nos representantes eleitos através da pressão que faz, e eu acho isso muito bom, para propor medidas de correção do sistema. Qual é a medida? Tu vai me perguntar. Mas na prática. Mas Na na prática, prática. a prática, Spritzer, é o seguinte, Isso não vai todas as acontecer. questões, Por que todas que, as por que que questões, mudaria? Por que que mudaria a atuação dessas mesmas pessoas que existem, e que nós falamos que a grande maioria não quer se envolver e tá piorando, porque elas estão cansando, tudo que vem acontecendo só está piorando, na minha opinião. mas o que eu Essa vejo nas necessidade redes que eu concordo sociais, contigo. o que eu vejo nas redes sociais não é isso. O que eu vejo nas redes sociais são pessoas que despertaram e que vão para cima e que querem as respostas e que querem saber o que vão propor. Isso que eu vejo. E movimentações também, eu pelo menos Tá, eu fui concordo. atuar, sabe? Eu acho que isso aí é um sentimento positivo que aflorou e que tem que saber não ser conduzido, porque aparece muita gente querendo conduzir as coisas. Agora, as pessoas não se deixarem enganar, não querer achar o sassamutema que vai resolver tudo da noite para o dia, isso nunca vai existir, mas exigir, através dos representantes eleitos, as medidas que tem que exigir. O que eu acho que nesse caso do STF tem que se fazer? Bom, tudo hoje, Spritzer, passa pelo STF. De uma questão de aposentadoria, e vocês podem ver o maior absurdo que ocorreu há poucas semanas. Até a Copa América parou dentro do STF para decidir se pode ou não. Certo? Então, tudo para lá dentro. Questões de ficha suja, questões de eleições, questões de suspeição desse ou daquele. Mas, Se o Pedro, juiz... deixa eu te interromper para fazer isso Sim, aqui. Tá, claro. mas e não é errado, e poderia, porque o STF não está aí para julgar esse tipo de coisa. Então, tu acabou de falar uma coisa que eu acho importante. Mas é que tá. Essa questão ela não iria passar pelo STF. A grande questão, Spritzer, que eu vejo é alterar a forma como é a composição do STF. Como que se para ministro da Corte. É inadmissível hoje, vamos fazer assim uma autocrítica, é inadmissível hoje que para ser ministro baste a subjetividade de reputação ilibada e notório saber jurídico. Isso é um desastre.
Porque o que acontece, Spritzer? E esses dois vetores, eles se transformaram numa romaria de lobby de pessoas que querem ser ministras dentro do Poder Legislativo para receber o agrado e acabar parar na lista de indicação do presidente da República. É isso que acontece. Enquanto isso continuar, nós vamos ver, digo isso, Spritzer, assim, ó, com total convicção. Nós temos hoje a pior formação do STF, sem dúvidas. Historicamente, hoje, salvo 2 ministros, é a pior formação do STF. Quem são os dois? É o Marco Aurélio? Ao meu ver, é o Luiz Fux e o Luiz Roberto Barroso. Os outros, com a devida vênia. Mas não. O Marco Aurélio é o único que foi realmente juiz, né? Não, quem é juiz de carreira é o Luiz Fux. Ah, então tá, é né? isso aí. Esse é de carreira. O Marco Aurélio foi indicado pelo Fernando Collor. Tá, mas como é que... É, verdade. Agora, mas como é que deveria parente ser dele, isso? Né? Parente dele. Já começa mal. Né? Já começa mal. Né? Então, agora, o que acontece, assim, Spritzer? Essa forma de indicação, ela corrói a corte, não é com o que tem de bom, que seria a oxigenação. Ela acaba fazendo, assim, algo ruim para a democracia. Porque nós temos ministros, não são juízes, não são aprovados em concurso público de magistratura e acabam sendo chamados de excelências. Aí vem uma questão também do fato do quinto constitucional ajudar ou não ajudar nisso. Outra coisa que eu sou contrário. Muitos dizem, o quinto constitucional é para oxigenar as cortes. Em primeiro lugar, Spritzer, eu vou te dizer assim, ó, o meu posicionamento é que as cortes não estão oxigenadas. O que eu acho que sufoca as cortes, sim, é essa romaria de toda hora que tem as listas tríplices, começar a ir pedir votos para virar ou desembargador, ou ministro, ou seja isso ou aquilo. Eu acho que a regra é clara. Quem é advogado, quem é promotor, quem é juiz e ascende na magistratura como desembargador e depois deve parar ministro, se tem a competência para isso. Muito simples. Agora, essa figura que se criou para entrar dentro da corte pela porta dos fundos, isso constrange quem é o capacitado para essa vocação. Mas aí eu te pergunto aquelas coisas que eu te falo. Veja só, Spritzer, aqui do TRF4, o trabalho que o TRF4 fez nos processos que julgou o Lula. Um trabalho primoroso. Parou no STF, se politizou a questão, mas, no se entanto, dissolveu um trabalho... Mas ficaram calados quando aconteceu essa anulação, e isso, na minha opinião, exatamente, e desmereceu essa anulação dos processos do Lula por causa da localidade, não sei o que foi. Isso desmereceu todo esse trabalho e desmereceu também os desembargadores daqui. E onde é que está a revolta? Onde é que está? Ninguém falou nada desse segmento. Quer dizer, essa subserviência, sim, ela me espanta. Sim. Outra coisa que eu acho que prejudicou muito a questão das decisões do STF é o seguinte: o excesso da mídia e, digamos assim, do sensacionalismo em cima da mais alta corte. Por que eu digo isso, Spritz? Tempos atrás, quando não existia isso, claro que não existe como voltar ao passado, mas ministro decidia dentro do processo. Era só assim que funcionava. Após o julgamento, se dava uma declaração com isenção, dessa forma, dentro dos processos que se julgou, e ponto. Mas eles começaram a aparecer por causa das péssimas decisões. Existem ministros que buscam as lentes da Globo News para falar sobre o processo, falar sobre escalas de valores, por exemplo, de como pensa que vai julgar. Ou seja, às vezes o processo vai à pauta e já se conhece o voto, entendeu? Então isso é péssimo, porque virou, digamos assim, uma questão, virou um circo, desculpa o termo, mas virou um circo. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás, tinha ministro que estava falando de filme de Netflix dentro de uma sessão de julgamento, né? Isso é péssimo para a questão da liturgia da corte, para quem é jurisdicionado, para quem é a parte, para quem está ali tendo o seu direito decidido. Virou um espetáculo, cênico até, né? E a outra situação
que isso também virou uma outra, isso deu uma origem para outra situação, Spritzer, que são situações que devem ser resolvidas interna corporis, dentro da corte, sem que sejam publicizadas dessa forma. As questões individuais de um ministro para outro viraram uma lavação de roupa suja na sessão. Sim. Entendeu? Por exemplo, existem ministros que dizem, feche o seu escritório. Que escritório que é esse? Se alguém é ministro que tem um escritório. Eu gostaria de saber, né? Por exemplo, existe um outro ministro que levantou uma passagem de avião pedindo para a sessão ser suspensa quando estava sendo decidido um habeas corpus em compromisso particular. Mas vem cá. Então decide um compromisso particular e largue a corte. Cara, né? da mais alta corte no negócio. E Né? Então, por exemplo, tem outro ministro que diz, olha, para outro colega, o senhor tem traços de psicopatia, com mau gosto, né? Então, mas onde é que nós estamos? Isso aí, a publicização disso, Spritzer, o excesso de lentes em cima dos julgamentos contribui para esse tipo de perfil que eu não acho correto. Então isso eu acho que tem que ser visto com reservas, né? O ministro tem que decidir dentro do processo, não fazendo espetáculo, né? Mas enfim, vivemos no Brasil, né, Spritzer? Tá, mas isso remonta a questão que eu coloquei lá. Quem está acima disso aí? Porque esses caras viraram realmente, são eles que mandam no país. São eles que mandam no país. Apesar, Pedro, de eu achar que o Bolsonaro ele está na maior das estratégias, cara. Ele está deixando isso aí correr. Ele tá numa super estratégia. Olha aqui o que a Fernandinha colocou, ó. BBB do STF. É isso que nós vivemos. Exatamente isso. Então, por exemplo, nós temos ministro que dá uma elasticidade ao regimento da corte para que se possa fazer inquérito. Ordem de prisão em flagrante, isso nunca existiu. A prisão, quando é em flagrante, ela é dada na hora. Né? Nós temos agora a ordem de prisão em flagrante. Né? Então, isso é péssimo para o país, né, Spritzer? Agora, para corrigir isso, eu acho que tem que mudar a forma como os requisitos para se tornar ministro é feito. Eu não acho correto que alguém que não é da magistratura vire ministro. Não acho correto. Né? Não acho correto mesmo. Mas eu acho que isso é unânime. A escolha desses ministros, todo mundo reprova. Primeiro que não existe esse notório saber jurídico dessas pessoas que estão aí. Aquela sabatina ali não existe. A gente sabe que eles são escolhidos politicamente. A gente sabe. Sim, né? sim. Tá, e como se muda isso, Pedro? Eu acho que através de uma emenda constitucional. Existe uma que eu tenho que fazer a menção, é a do senador Lazier Martins, querendo mudar essa forma de se acessar a mais alta corte, se tornar ministro. Então, essa emenda eu acho muito positiva. Agora, aí tem que passar pelas votações da Câmara dos Deputados e do Senado. Né? Então, mas a regra do jogo é essa, né? Spritzer, ou a gente obedece a regra do jogo ou esculhamba tudo. Eu não sou da turma do esculhamba tudo, né? Eu sou a favor. Não posso. Eu também. Mas só que não eu acho posso que, fazer isso. Né? Sabe que eu também concordo contigo. Mas eu acho que mesmo dentro das 4 linhas falta grupos criativos, jogada ensaiada. Primeiro é o seguinte, entender que o jogo é sujo. Primeiro. Eu acho, Spritzer, me permite fazer uma interrupção. Existem grupos que eu acho que são criativos demais. E existem magistrados que não alcançam, não anteveem que existe um grupo muito criativo por trás de determinadas coisas. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, lhe digo perfeitamente, existem ONGs que são a longa mão, né, a longa manos de intenções políticas. Né? ONGs que são utilizadas para judicializar questões. Aqui no Rio Grande do Sul se vê isso claramente, né? Que a legitimidade da ONG já se discute, mas nós vemos quem está por trás. São políticos de determinada ideologia querendo não sujar as mãos, mas usar a ONG para fazer isso. Outros tipos de sociedades também são feitos por serem pessoas jurídicas,
né? Então a sociedade desafia a ação, judicializa a questão, mas o juiz, alguns não estão preparados para antever isso, que na verdade vira uma politização, né? Se judicializa questões de ordem política, com os mais diversos personagens. Agora, o que eu acho, Spritzer, em relação a isso, é que existe aí, esse movimento que saiu às ruas não está conseguindo ser, aí sim, concordo contigo, mas criativo. É isso que eu quero falar. Eu queria dizer para ti, a criatividade que eu falo não é exatamente essa que estou falando. Por exemplo, a Constituição americana, ela tem o quê? 27 artigos, eu não né? recordo de cabeça, mas é tipo isso, né? É tipo isso. É muito reduzido daqui. Tem várias emendas, né? Tem, mas não tantas quanto nós aqui, não. é quase 300, é 200 e não sei quantas e não sei o quê. Que, obviamente, é para deixar a coisa embaralhada, interpretativa, permitir rota de fuga para quem tem poder. É isso. Para quem tem poder, existem todo um manancial de rotas para tu seguir. Justamente porque a nossa Constituição, ela por demais interpretativa. A gente vem vendo isso. Eu acho que muitas vezes até ela não é interpretativa algumas coisas e eles estão tornando interpretativas. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, assim como a nossa Constituição ela permite, por ser tão ampla e tão cheia ela permite o lado perverso e o lado ruim, ela talvez possa permitir o lado bom, se tiver grupos criativos no sentido de utilizar as leis também para fazer determinadas ações que possam nos ajudar em alguma coisa. É que eu acho que ninguém se detém nisso. Tu entende? Eu sempre digo assim que as pessoas... se tu pegar criativos, caras de... Vou falar uma bobagem agora, tá? Mas vou entrar no campo das bobagens também um pouquinho. Mas, por exemplo, eu tenho uma teoria que se tu pegar caras da parte de criatividade mesmo, caras de departamento de criação, roteiristas de ficção, cartunistas, gente que tem a mente lapidada a mente feita para extrapolar, para delirar e tentar ser criativo. Esse criativo, com o auxílio do técnico, um cara, por exemplo, vamos supor eu e tu só para brincar. Tá? Meu mundo é de criatividade, pegar um papel em branco e ficar bolando coisa. Viajar, escrever não sei o quê, bolar, bobagem. Tu é um cara super técnico, supondo só, uma brincadeira, porque tu também dá as tuas deliradas, tu é escritor também, que escreve essas peças de quase 500 páginas. Tem que ter certa criatividade, né, Espírito? Tem que ter muita. O criativo e o técnico juntos, eles podem... Eu costumo dizer, até escrevi isso num livro que eu tenho, que, por exemplo, bobagem também, tá? Não leva muito a sério, mas eu acredito no que eu vou te falar. Por exemplo, a gente até hoje não descobriu a cura para o câncer. Tá aí anos e anos e anos e anos e anos e anos, não descobre a cura para o câncer. Porque quem está, não exatamente por isso, mas talvez quem está em cima disso é alguém excessivamente técnico. Sabe tudo da parte técnica. Olha, a célula começa a se reproduzir, porque libera não sei o quê, entra um líquido tal. Blá, 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 blá. Tá, mas faz o seguinte, pega um cara da área de criatividade, um super escritor de ficção. Senta tu e ele. E passa toda essa parte técnica para ele. Deixa ele entender por que acontece. A mente dele vai abrir isso de uma outra maneira. Concordo plenamente contigo, Espírito. Vai jogar isso de uma outra maneira. O que eu costumo dizer assim, quando alguém tem não tem esse milindre, essa suscetibilidade de entender que um trabalho multidisciplinar pode ser feito, a peça produzida, ao final, ela fica imensamente mais consistente. Então, por exemplo, quem cria um texto e cria só o texto a duas mãos, né, uma mente e duas mãos, é um texto. Agora, quando se está falando de projetos grandes, e esse projeto passa de mão em mão, certamente quem vai receber isso vai receber um projeto muito mais consistente quanto mais atores estiverem envolvidos. Não tenha dúvida. Né? Então, agora, eu concordo contigo. Existe um ponto que eu vejo que é um ponto paradigmático.
é a falta de se ter certos movimentos não politizados querendo pensar essas coisas. É isso que eu quero Nós dizer. não temos isso. É isso que eu quero dizer. Lá nos anos 60, 70, tu tinha grupos terroristas que queriam não sei o quê. Não, a gente falta grupos criativos. Vem cá, me dá essas leis aqui. O que eu vejo, assim, Spritzer, olhando para a questão social do Brasil, esses grupos, eles são... ele não tem essa pegada, digamos assim, como é a da tua área de Zena. Não tem essa pegada. A pegada que eu vejo de alguns que entram nesses, ou criam esses grupos, é sempre com o ar de tirar um proveito iminente para se candidatar. Sabe? Ou entra, não, é uma turminha ali, o fulano vai ser o candidato. Não, não é isso. Enquanto tiver esse raciocínio, o grupo não vai conseguir criar e propor, sabe? Propor, e eu acho que isso está faltando. É isso. Deixa eu só te falar aqui que a Fernandinha está dizendo, o Marco Aurélio se aposentou, né? Foi hoje? Se foi hoje. Bah, tchau, querido. Ainda bem, já foi tarde, né? Já foi tarde. Não vai mais ter passagem de avião levantada em sessão, né? É verdade. Mas é isso, por exemplo, eu quis só trazer uma maneira, eu quis dizer algo que eu acho que, por exemplo, isso é diferente. E a gente fica sempre nisso. Não, por exemplo, para mudar a política só através da política. E é só tentando, através do voto, nós vamos conseguir. Eu não acho. Eu acho que isso é uma falácia que é a favor dos caras que querem manter tudo como está. Não, isso é só através do voto. Tem uma situação que eu costumo conversar com colegas de profissão e também com amigos que não são da advocacia. Muitos dizem o seguinte, não, para combater o crime é só através da polícia e do Ministério Público. Isso não é verdade. No momento em que qualquer cidadão pode levar uma notícia crimes a um conhecimento de uma autoridade, o papel do cidadão é fundamental. Por exemplo, digamos, dentro das regras que nós temos, existem ações específicas para se tentar evitar, né, por exemplo, dilapidação de patrimônio histórico, representações contra a improbidade, que não precisa ser o promotor que venha desafiar. Entendeu? Agora, o cidadão pode sim apresentar as suas razões, enviar isso através da central do cidadão que a promotoria possui. Agora, se ele não fizer isso, não vai se apurar. Né? Essa história do não dá em nada. Quanto mais essa cultura continuar, pior nós vamos ficar. Né? Sim. Pior nós vamos ficar. Agora, tem gente que interessa. Por exemplo, quando começou, eu vou remontar um ponto histórico para dizer um posicionamento que eu tive. Quando eu tive uma vez no programa do Diego Casagrande, logo que ele me entrevistou, quando eu fiz o pedido de impeachment da Dilma, eu já tinha acompanhado como tinha sido a Operação Mãos Limpas na Itália. Tinha um juiz que se chamava Antônio Di Pietro, que foi quem fez todas as condenações, teve um trabalho maravilhoso, e eu coloquei isso naquele programa do Diego. Diego, o que vai acontecer com o Sérgio Moro é exatamente o que aconteceu com o Antônio Di Pietro. Ele, por que tu está dizendo isso? Porque aqui no Brasil o Sérgio Moro era um deus, né? Então eu estou dizendo, não, pelo seguinte, porque o sistema ele é tão sujo que quem julga uma hora vai se tornar o réu. Né? E aí aqui teve um outro desdobramento que o Sérgio Moro, em determinado momento, eu acho que acertou, mas depois se perdeu, foi quando ele decidiu advogar para o Odebrecht. Então, no momento em que alguém está sentenciando... Quando foi isso? Saiu nos jornais, né? No momento em que alguém sentencia alguém... Não, isso agora, né? Isso foi agora. Isso foi depois. Sim, recente. Condena alguém, acho que essa pessoa não deve pegar a procuração do réu para advogar. Né? Tu acha que ele deveria ter aceito ser ministro da Justiça? Eu acho que ali Spritzer, houve, ao meu ver, houve uma grande renúncia dele à carreira que ele tinha, porque isso é um fato, ele é um magistrado consagrado, sem dúvida, né, a carreira dele como magistrado é brilhante. Agora ali eu não sei qual foi a dele, se ele fez isso como renúncia,
para contribuir com a pauta do presidente da República, ou se ele fez isso, digo isso com outra visão hoje, se ele fez isso para querer se candidatar. É aquilo que nós estávamos falando. A pessoa entra no movimento com terceiras intenções, né? Então, eu não saberia dizer. Isso eu acho que só toca o coração dele explicar, né? Agora, que é um magistrado brilhante, eu acho que é agora. Cara, passou de herói do país. Agora é suspeito, né? Agora ele agora virou... é suspeito. Agora, vamos ser bem sinceros, Spritzer. Quem são os que julgaram suspeito para dizer que ele é suspeito? Não, aí não precisamos nem entrar. Aí até vamos entrar nisso aí. Mas eu digo mesmo. Mas mesmo para uma parte da população, não estou falando desses aí que transformaram ele suspeito, porque aí virou... Isso aí foi uma... quero falar até contigo sobre isso. Aí está acontecendo uma sequência de manobras jurídicas, que é o que está levando o Lula a ser um candidato, que ele vai ser. Mas eu não estou nem falando dessa manobra que transformou ele em suspeito legalmente. Sim. Mas eu estou falando ele, que era para todos, para a maioria dos brasileiros, assim, maciçamente a maioria, para muitos ele já não é mais. A figura dele já deixou de ser o herói que ele era. Perdeu o herói, né? Perdeu. Aí eu não sei. E é aquilo que tu disse. E para mim tem mais um elemento. Quando o cara assume, entra para a esfera de poder mesmo, para essa redoma, que acontece alguma coisa com essa Sim, isso é clássico, né, Spritzer? Dizem, né? O poder de verdade, absoluto corrompe, né? O cara entra num outro mundo. Sim. Ele entra num outro mundo e ele começa, de certa forma, a se relacionar com pessoas que são de outro campo. Eles começam a almoçar junto, a tomar cafezinho juntos. E as pessoas, em grande parte, essas pessoas que atingem esse lugar são pessoas de trato legal, são, de certa forma, muitos deles fascinantes. E eles vão... Eu vejo o Kim Kataguiri, por exemplo. Kim Kataguiri, que era um guri de uma posição de um lado, junto com... Bom, o MBL virou não sei o quê, mas eu vejo ele, eu vi entrevistas, vi debate dele com o Coppola, vejo coisas dele, e ele já... E ele está deslumbrado com esse novo mundo. Ele que fala essas coisas, porque eu almoço com esse. Ele hoje fala melhor daquelas pessoas o discurso esquerda, mudou, né? O discurso mudou. Radical. Ele até engordou já, ele era magrinho, ele até já está mais gordo. Eu acho assim, Spritzer, eu tenho grande dificuldade de conseguir encontrar esses perfis que saem da coerência, né? Quando a pessoa vem de um movimento que era o MBL e se torna esse rapaz, por exemplo, como ele é hoje, muitas das pautas que ele defendia mudou completamente. Conforme os votos que o partido... Então tem uma questão partidária atrás, tem as composições das alianças também. Isso muda quando a pessoa vira parlamentar. Agora, daí a abrir mão da coerência, eu acho muito delicado. Muito delicado. Muito. O Mamãe Falei, que é o Arthur, que também é do MBL. Pô, eu seguia esse cara era uma pessoa. Ele virou outra pessoa. Sim. Outra pessoa completamente diferente. Então, isso que acontece é difícil. A gente não consegue... tem coisas assim que passa muita água debaixo da ponte, como a gente diz, né? Que a gente não sabe. Mas é isso, são os perfis que ascendem assim, de forma inacreditável, com uma velocidade, para serem os sassasmo-temas, né? Não digo aqui se de esquerda ou direita ou de centro, mas isso se torna prejudicial, porque são pessoas que há pouco tempo atrás eram ilustres desconhecidos, né, Spritzer? E eu imagino que eles agora, nas próximas eleições, porque o que levou eles para lá foi um tipo de público que botou eles lá. Quer dizer, se esse público não acompanhou eles, que eu acho que não acompanhou, eu não sei. Bom, eu acho que não acompanhou.
Eu acho que a vamos ver. capilaridade, assim, da base que eles tinham, nesse sentido, eu acho que não acompanhou. Agora, ainda falando sobre eleições e tudo mais, tu te candidatou em Sim, 2018 a sim, deputado estadual. estadual, isso, Estadual. exato. Vai Me de candidato? novo? Vai de. Não, não, nunca Por mais, quê? Por quê? nunca mais. Eu acho É. assim, Spritzer, como opção para, como é que eu vou te colocar? Existia um porquê que eu fiz a candidatura, que eu trouxe exatamente, eu não criei um candidato, eu fui a pessoa da luta que eu tenho, né? Dos Uhum. posicionamentos que eu trago, esse Pedro que veio para a urna, né? Com as pautas que eu defendo, foi exatamente isso. Mas eu acho que eu passei a conhecer melhor, né, a legenda Foi do pelo Partido novo? Novo, Novo? a legenda Pô, do Partido Novo. Eu passei também a conhecer melhor a forma de como é a candidatura. Uma coisa é ser eleitor, outra coisa é ser candidato. que te decepcionou tanto que tu não quer mais? Imensamente o partido. Bom, João Amoedo é Imensamente. outro desses casos aí que. Imensamente o partido. Bom, eu não vou nem falar nesse sujeito, Spritzer, porque eu, dos candidatos, fui o único que não colocou a figura dele no meu material de campanha. Por decisão pessoal. Tu já tinha anotado Né? alguma coisa lá, então. Eu Né? Por votei decisão nele no primeiro, pessoal, no primeiro turno. não coloquei a pessoa dele no meu material de campanha. Agora, eu acho assim que existem coisas que a política traz, a candidatura traz essa leitura para quem faz essa experiência. Né? Eu achei que o Novo foi um partido que nasceu muito bem, mas se perdeu. Se Se tornou mais um, perdeu. totalmente. É. Total, não soube fazer alianças, eles têm uma questão que é inacreditável, eles não compõem com alguém que seja como eles. Né? Isso não é política. Política é a arte de saber compor dentro de diferenças. Quem não faz isso está fadado a não saber política, certo? Sim, E o Novo sim, tem sim. a questão. E eu achei também muito contraditório no Novo uma situação para mim que foi o divisor de água. Quando houve o segundo turno entre Dilma e Aécio Neves, o Novo inclinou todos os filiados a votar em Aécio Neves para contrariar Dilma, para combater a Dilma. E quando teve o segundo turno entre Jair Bolsonaro e Haddad, o Novo, em vez de inclinar os filiados a Ficou, deu. votar no Bolsonaro, ele liberou para votar assim quem quisesse. Isso eu achei trágico, porque isso não é Trágico. coerente. Nós estávamos falando de coerência, né? Isso não é coerente. Isso é contraditório. Né? Ele está Então eu sendo achei completamente contraditório agora. João Amoedo virou. também também eu acho que se assenhorou do partido, né? Agora disseram agora que ele que ele aceitou se candidatar. Como assim aceitou, né? Outra, né? Está nos tirando para ingênuo, né? Então eu acho que isso o Novo andou de fraldas nesse tempo, né? Outra situação que eu vi, Spritzer, em relação ao partido foi que a grande parte de quem se candidatou como deputado estadual e deputado federal saiu com carta aberta nas redes sociais dizendo que estava se desfiliando do partido. Isso não é natural. No momento em que um partido existe, que existe uma linha de candidatos que são aprovados, foram feitos testes, né, foi feito as seletivas para se fazer candidatos para o Novo, e se dá importância a isso, os ex-candidatos eles passam a ter vez dentro do partido e a orientar determinados posicionamentos. Isso funciona em todas as legendas, da menos recomendável às mais recomendáveis. E o Novo se perdeu. No momento em que, por exemplo, a linha de candidaturas que teve, vários saem com carta aberta dizendo que estão se desfiliando logo depois, isso revela o estado da imaturidade do partido. Claro. O Van Hatten congelou. Putz, congelou. Vamos de novo. Chamar de novo.
Estamos aí, Spritzer. Então, eu acho que nesse sentido se perdeu, né? E aí eu passei a conhecer melhor, fui um dos que me desfiliei, né? Eu voltei a me preocupar apenas com meu escritório, a minha profissão. Não dependo de política para Tá, mas, ter... pô, tu não deveria, não seria mais legal tu começar como vereador? Eu não tenho perfil para vereador, viu, Spritzer? Eu acho que tem os compromissos que a gente tem no escritório são, são compromissos muito altos, né? Então, a vereança, ela exige os ganhos que um vereador tem, Ah, não tem isso. tem que ver isso, tudo tem que ser colocado Para se dedicar, né, também, para tu ter uma dedicação tem que ter uma outra dedicação, né? Mas em relação ao parlamento, me encanta o parlamento, sempre me encantou, né? Eu faço estudos em relação a isso também. Pois é, tu é um cara que Mas sempre se interessou por política, ou tu teve um momento, desde quando tu te interessa por política, por exemplo? É aquele guri que gostava já de... eu sempre me interessei em política, sempre, sempre. É uma questão de formação familiar, assim. Nós sempre, dentro de casa, sempre conversamos muito sobre isso, né? E isso veio desde muito cedo, eu sempre acompanho. Tinha algum Então, político na tua família? Tem algum político na tua família? não questões de alguém. Ah, tá cortando. Putz. A internet hoje está dando Tá medonho. rasteira. Tá medonho. Vamos lá. Fala, tu estava falando da tua família. Então, Não eu tem não ninguém, tenho, nem o político. não tenho ninguém, é apenas uma veia assim de apreciar as pautas, né? Acompanhar, ler sobre isso, né? As Tu relações de poder. gostava daqueles oradores, tipo Não Brossard, só assim? isso, não só as questões de oratória, né? Essa é a parte inicial, assim, né, Spritzer? É a parte de acompanhar os posicionamentos, de saber o que vai mudar na vida das pessoas em relação aos projetos que são feitos, né? Aos posicionamentos que se sustentam. Então, por exemplo, quando um projeto inicia, ele começa as proposições, vai à pauta, tem as emendas, né? Eu começo a acompanhar desde aí para ver no que vai mudar. Então, recentemente eu estava acompanhando, por exemplo, duas questões que estão assim para me deixando de cabelo em pé, que é a mudança da lei da improbidade e a mudança da lei da ficha limpa, né? Como é que vai ser? Nossa, Spritzer, isso aí é muito preocupante. Se permanecer o jeito que está, nós vamos ter no próximo pleito eleitoral a eleição mais suja que vai existir. Se tu quiseres, eu abordo isso aqui. Claro, quero. Agora, 2022? Próxima agora. Não, eu não tenho a menor dúvida que vai ser de qualquer maneira. Fala. Não vai ser a mais suja de todos, se forem mantidas essas duas leis. Por quê? Primeiro, vou colocar então sobre a lei da ficha limpa, né? Ela foi votada já houve uma votação que teve uma relativização do que vem a ser considerado ficha limpa ou não. Tá? Então aí vão entrar dinossauros que já estavam fora do cenário eleitoral, vão voltar a poder se candidatar. Isso é trágico, em todos os sentidos. O que me impactou nisso aí, Spritzer? O número da votação. Foram mais de 380 deputados que votaram favoravelmente a isso. 380 de 513? 13. É muito alto. É muito alto. A outra lei é a mais trágica de todas, sem dúvidas. É a mudança da lei de improbidade. Alguém que é ímprobo, ele recebe uma sanção de perder exatamente os direitos políticos. Ele fica inabilitado por 8 anos a se candidatar, a contratar com erário, a ter contratos com o poder público, com a administração pública.
E essa lei que foi aprovada agora na primeira votação, Um ímprobo é aquele que era um político, mas cometeu algo, ao longo da digamos, sua... irreprovável ao longo da aproximação com a administração pública. Ou ele Sim, violou princípios constitucionais, ou ele obteve ganhos, né, com tá. questões envolvendo a administração pública, causou prejuízo ao erário, né, atos ilícitos ali dentro, os atos, através de atos administrativos, né, então acabou recebendo uma sanção de improbidade, né, respondendo a um processo de improbidade, foi declarado ímprobo, perdeu os direitos políticos e se tornou inelegível. Por E 8 sim, anos. por 8 anos. Digamos que o que ocorreu? A lei de improbidade, Spritzer, ela já tem um grande problema, que é a única lei que permite duas contestações para quem é réu. A primeira, uma contestação preliminar para saber se ele vai responder o processo. E a segunda, aí, uma contestação envolvendo o mérito. Só nesse passo, muitas vezes, prescrevem as situações. Isso já é trágico. Bom, isso é a lei antiga. A lei nova, só que aí o que a lei antiga, Spritzer, a culpa na improbidade ainda causava sanção. Por exemplo, se alguém era negligente, imprudente, imperito, se fazia pouco caso, se era desleixado em relação às atividades e as proximidades que tinha dentro da administração pública, poderia acabar respondendo por improbidade. A lei nova retira a culpa e coloca só o dolo, ou seja, a real intenção de praticar o ato da improbidade. Pensa, Spritzer, numa prova impossível de se ter dentro desse processo. Conseguir provar que alguém quis realmente Sim, agir pode... com Fica interpretativo, tu pode... isso é Foi... um desastre, Spritzer. Um desastre. Quer veres um dado que é estarrecedor? Em 2016, o Supremo trouxe uma informação para o público de que, de todos os processos que envolviam crimes de colarinho branco, atos de improbidade e autoridades respondendo a processo por foro privilegiado, ou seja, que tramitavam no Supremo, 96,4% desses processos acabavam sem sanção alguma. E Ou seja, caducava? tinha prescrição, terminava o mandato e o cara não tinha sido julgado ainda. Tipo Renan, por exemplo. Tinha casos, por exemplo, Spritzer, que o réu era deputado, já tinha virado senador e o processo não tinha sido colocado à votação. Entendeu? Então, 3% foram sancionados e receberam penalidade. Isso é muito baixo. Muito baixo. Imagina! Então, quando a gente está falando, Spritzer, dessa questão de ter a criatividade, de ter esses grupos que pensam, de que fazem proposições, é para mudar essa realidade. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, por exemplo, quem vota isso, Pedro do céu, são os próprios favorecidos por isso. Exatamente. Mas então, Exatamente. cara, mas aí é ilusão. Exatamente. O que a achar... gente tem que trazer para a cena são as pessoas Mas qual é o outro problema? mais recomendáveis. Mas Né? qual é o outro problema? Qual é o outro problema? Spritzer, esqueci de te dar o dado que era o importante. A alteração da lei da improbidade, a nova lei da improbidade, ela teve 480 deputados que votaram a favor, de 513. Olha... Piorou ainda. Te pergunto, Spritzer, tão bem intencionados ou não? Super bem intencionados, né? Muito, amigo. Mas então, eu estou falando, quem vai votar são os próprios favorecidos, que vão poder se favorecer caso precisem disso aí. O problema é o seguinte, a política, a cena política, virou um ambiente fértil para criminoso, para bandido mesmo. Bandido mesmo. Virou. Uma porque é o lugar, todo lugar para onde vai dinheiro, onde vai o dinheiro, ele naturalmente faz parte, ele vai atrair bandido. Se tu unir
onde está o dinheiro, onde tem o poder, onde tem privilégios, mordomias, e ainda tu está perfumado, tu não precisa correr da polícia, suar, pular muro, ter que abrir cofre. Cara, tu vai atrair naturalmente bandidos. Naturalmente. O pior de tudo isso, Spritzer, é a mensagem que o Supremo Tribunal Federal passou. É de que ser delinquente vale a pena. Mas é que o Supremo... Essa foi a mensagem. Mas que é o Supremo... Também, na medida que o filtro que tu usa para levar os caras lá para dentro, para a mais alta corte, poderosa e com decisões monocráticas, que eu acho que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, tu leva eles lá para dentro com uma facilidade, o cara entra para lá. Para mim, o cara, para pertencer a uma mais alta corte, o cara que vai zelar pelas regras, pela Constituição, esse cara tinha que... Primeiro, ele tinha que ter notório saber mesmo, passar por provas e provas e provas e provas. Pois ele tinha que ter um currículo invejável. Quer dizer, teria que ser as melhores cabeças. Totalmente apartidários. Totalmente apartidários. E não sou eu que penso assim. Todo mundo pensa assim. Só que eu acho assim, Spritzer, a gente acompanha no que postam assim, né, as fotos que saem em redes sociais, mas a última safra de ministros do STF, todos frequentavam palanque político de ex-presidenciável. Isso não é o habitual de alguém que quer ser ministro. Né? Por quê? Porque virou um mecanismo de fazer lobby para entrar dentro da corte. Né? O cara visita todos os gabinetes antes de... O cara vai lá bater... Não, pelo amor de Deus. Eu acho que essa emenda constitucional que nós estávamos falando, que é de autoria do senador Lazia Martins, eu acho um primor de emenda. Agora, daí a ela ser aprovada, nós estamos falando nesse cenário, quem vai votar são esses que votaram para mudar a lei da improbidade para pior, para mudar a lei da ficha limpa para pior. Né? Então, vai demorar muito oxigenar o sistema ainda. Muito. Eu tenho dificuldade, por isso que eu vou lá no início disse, será que é através da política do voto que nós... Por exemplo, agora a gente vai ter, na minha opinião, um momento que vai ser a cereja do bolo das manobras políticas que vem acontecendo pela esquerda, promovidas pela esquerda com apoio do STF, tudo que é para trazer a galera de volta, né? Trazer o velho esquema de volta. Os caras tiveram a ousadia de fazer algumas coisas aí. É ousadia o que eles fizeram, né? Mudar o lance da prisão em segunda instância, que era uma decisão tomada, um posicionamento recente, que não se muda assim de uma hora para outra, né? Mudaram só por causa do Lula, mudaram esse entendimento, né? Sim. Retornou a ser... Sim. Lamentavelmente, Spritzer, porque se a gente observar essas questões de decisões de corte constitucional, por exemplo, os Estados Unidos no ano passado, no máximo, deve ter julgado 80 casos de questões constitucionais. Quantas julgou o Supremo? Então essas certamente passou mais de 1000. Então, essas situações, assim, Spritzer, que toda hora param no Supremo, elas não têm um filtro antes para não ir para o Supremo. Justamente. Por que eu digo isso? Por exemplo, vai o que é de interesse, nessa questão da segunda instância, o Supremo já tinha tese formada de que a condenação, a prisão após a condenação de segunda instância era fato. Sim, o entendimento recente. Aí veio um réu e se decidiu de forma casuística. Exato, o que é uma bagunça. Cai em descrédito a corte, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, se houvesse uma questão dizendo prisão em segunda instância após condenação em segundo grau, isso ia demorar 20, 30 anos para mudar de novo. Isso, mas é óbvio. Aqui é o julgamento, né? Então, não é assim que tem que funcionar. Por isso que eu bato nessa pauta, Spritzer. Se a gente não mudar a forma de que venham integrar os ministros do Supremo, se a gente não fazer essa questão que tu está colocando, que é trazer esse pessoal de forma criativa, propositiva,
É o único jeito que eu vejo de tu mudar, porque as outras mudanças dependem única e exclusivamente de quem se beneficia delas. Mas só para te dar essa sequência, eu quero saber da tua opinião, porque para mim é extremamente claro o que vai acontecer. Os caras fizeram esse absurdo de mudar esse entendimento para livrar o Lula, e com todas as consequências que teve. Já botou o Eduardo Cunha já na rua. Não te duvido que o Sérgio Cabral não venha também. Não duvido de mais nada, Spritzer, de mais nada. Tirou aí. Mas eu não duvido mais nada. Aí tirou o cara, bom, livrou ele. Aí os caras disseram, não, livrar ele não adianta, nós temos que tornar ele elegível. Aí os caras tiveram a capacidade, Pedro do céu, os caras anularam todo um trabalho de 5, 6 anos, lá sei de quanto tempo. Desmereceram tudo que foi feito pela segunda instância, aqui o TRF4, pela primeira instância, tudo, segunda instância aqui, e eles não se dão o trabalho de achar uma razão, pelo menos complexa, uma que seja minimamente plausível. Não poderia ter sido julgado lá, no Paraná. Tinha que ser em outro lugar. Cara, não tem o menor... Não é adulto. Isso que eu quero dizer, não é adulto. Não é sério, né, Espírito? Não é sério. Infantil. Mas aí eu me pergunto, onde é que estão os adultos? As instituições que poderiam fazer alguma coisa por nós. Os adultos da área do direito. Né? Cadê? Porque isso não foi adulto, isso foi uma brincadeira, qualquer coisa. Diz aí, por que tipo assim, por que mesmo que nós estamos anulando? Ah, fala que não sei o quê. Tipo isso, sabe? Olha assim, menos isso, olha... não podia ter sido. Para, Pedro. Aí, cheguei a ser engraçado. Não, então, está cancelado os processos, é elegível. Cara, é elegível. Bom, aí todo mundo... Precisamos de voto auditável. Voto tem que ser auditável. Não, porque isso é contra a democracia. Mas como, amigo? Como? E o que vai acontecer? Porque a gente sabe, o Lula não pode sair no quintal do prédio dele, na frente da casa dele, não pode sair. Aí os caras, o que eles fizeram? Precisamos desgastar mais porque levantar a moral do Lula fica difícil. Então nós precisamos baixar o outro. Vamos fazer a CPI. Então vem o STF, que não poderia, impõe uma CPI, né? Aí os caras me põem. É aí que eu quero saber de ti. Como é que... Como? O Renan, ele estava onde? Ele estava embaixo de uma cama, ele estava no buraco onde estava o Bin Laden, não sei onde é que ele estava. De repente esse homem me surge numa posição de relatoria sobre uma CPI que fala de ética, moralidade, desvios. E é ele, e não tem um adulto de novo. Você, não, gente, não, porra, tá, vamos fazer CPI, mas, porra, não, né? Não tem. Daí tem aquele mesmo que, não, deixa ele aí que não vai dar nada. Cara, bem assim. E Pedro, o que vai acontecer? Eles não vão aceitar o voto auditável, não vão, porque faz parte. Agora, com a CPI, eles criam a narrativa, não importa se é verdade, se não é, eles se preocupam com a primeira manchete que eles conseguem sempre. Superfaturamento. Estavam pedindo 1000%. Como é que eles estão pedindo agora esse negócio aí Enfim, eles criam a manchete, que tanto faz dentro da narrativa da CPI. Isso a mídia que está dentro desse esquemão põe para a rua, teoricamente, porque na verdade não desgasta. Isso, agora o Bolsonaro está extremamente desgastado. Sai uma pesquisa mentirosa, que põe o Lula super na frente, e aí a cereja do bolo, não resta dúvida, vai ser a urna batizada. Então, os passos estão dados. Como que tu acha que a gente vai conseguir fazer o que tu está dizendo, que é o esperado? A gente gostaria que fosse assim, olha, nós temos que aprovar. Pô, se os caras estão conseguindo, eles têm a ousadia de fazer o que eles estão fazendo agora.
Se eles voltarem, isso é certo. Se voltar o Lula, ou alguém no lugar dele, algum poste, alguém que ele arme, daí não tem mais nada disso aí, né? Tu sabe disso. A gente não consegue aprovar mais nada, né? Que Com certeza. Ah, não, essa turma, se voltar, é um desastre, né, Spritz? Vamos ser bem sincero, né? E o que tu vê que vai acontecer? Tu não vê isso? Tu não vê que vai ser a urna batizada? Eu sou a favor do voto auditável, né? Voto impresso auditável, não tenho dúvidas. Né? Isso chega a ser elementar para mim, né? Por exemplo, se alguém vai ao banco, faz um depósito, sai com o comprovante, né? Se dá um problema no depósito no caixa, quem fez o depósito e tem o comprovante, é a coisa mais ou toma uma medida contra o caixa, ou contra o gerente, ou contra o banco. Mas se resolve, certamente. Agora, o eleitor, quando vai na urna, sai com o comprovante de que esteve votando, mas não em quem votou. Quem me diz que o algoritmo lá vai computar o voto? Mas tu não precisa nem ter isso, até porque o que eles tentam, inclusive, até confundir as pessoas é que o voto impresso seria isso, que tu ia sair, e aí então seria o voto de cabresto, que daí tu ia mostrar para quem... Não, mas é que na verdade tu não... 2021, comparar o momento histórico do voto de cabresto, acho meio difícil. Eles tentam confundir. É que na verdade tu não sai com o papelzinho, mas ele cai na urna, tu vê o teu voto caindo na urna. Então, tu tem uma urna ali impressa. Tu não sai com ele, mas está ali. Qualquer coisa. Spritzer, tem uma situação Só avisar o pessoal, claro, só que está entrando, o pessoal, todo mundo... Acabei não conversando com ninguém hoje aqui, é meio difícil ficar conversando aqui, mas só para dizer que a gente começou às 9h30, tudo isso vai ficar gravado no IGTV, ad eternum, para sempre. E eu também coloco isso, eu tô ressuscitando um canal meu do YouTube, né? E aí botei o nome Falatório com Cláudio Spritzer. Não tem quase visitação, se alguém puder ir lá, dar um legalzinho, se inscrever. E é isso. Então, mas daí eu compartilho depois o link para quem não pegou desde o início e quiser assistir, vai ter nesses lugares. Desculpe, Pedro. Fala. Então Spritzer, por exemplo, essa situação de tentar comparar o que era o momento do voto de cabresto agora é impossível, praticamente impossível. Agora, para tu teres uma ideia, Spritzer, tem muitos magistrados que acham, que confiam cegamente na urna eletrônica. E tem muitas pessoas especializadas que escrevem sobre as urnas eletrônicas e dizem que existem pontos que são frágeis, né? Que é possível fraudar, por exemplo, a cabeça da urna. O que ocorre quando se frauda a cabeça da urna? Alguém que vota em Porto Alegre, os eleitores de Porto Alegre, se há fraude na cabeça da urna, podem aparecer como tivessem votado no Acre, e o contrário também é verdadeiro. Claro que quando se for feita a apuração dos votos, Spritzer, isso vai se demonstrar que existem eleitores registrados que votaram num lugar que não estão registrados, né? Se apuraria a fraude. Né? Aí já era. Tudo bem. Isso demonstra que é frágil. Isso não era para acontecer. Existem, por exemplo, especialistas que estudam as urnas eletrônicas que disseram que a urna, em 3 horas, ela é fraudável. É um período muito curto para se fazer muitas fraudes. Então, por que não dá ao eleitor o direito de ter o voto impresso? Não existe uma razão, né? Mas então, tem 3 momentos... O sistema nos devora, né? Essa é a forma que eu vejo que isso ocorre. O Júlio Ribeiro, levou no programa dele 2 técnicos, 2 caras para falar sobre isso, né? Tu tem 3 momentos que tu pode fraudar. Primeiro que a nossa urna eletrônica, ela é de primeira, ela não é de última geração. Ela é uma urna já... Ninguém usa essa urna aí. E tu pode fraudar dentro com o software que tem ali. Ele pode, por exemplo, eu clico no Pedro, aparece a foto do Pedro, mas o voto vai para o Cláudio. Ele só apareceu a foto. E tu não precisa fazer assim, não é uma sequência. Se tu quiser dizer assim, faz 1, depois espera 15, daí tu faz 10, tu pode criar, né, o comando para não poder rastrear isso direito. E esse é um momento, tu pode fazer no software, pode fazer na transmissão, quando é transmitido, não sei para onde, e tem mais um outro momento. Então tu tem, parece, se não me engano,
salvo engano, mas alguma coisa assim. Não é um momento só onde tu pode fraudar. E os caras disseram que tu frauda. Porra, e os caras entram no Pentágono, na NASA, não vão entrar na porcaria do... Isso é claro, é óbvio, não sei o quê. O que eles dizem é o seguinte, não, mas não existe nenhuma prova de que já tenha havido alguma fraude. Vai te catar, é tu que tem que provar que difícil não... acreditar nisso, né, Spritzer? Muito difícil. É muito difícil. Bah, muito difícil. Mas não teria problema, né, em fazer negócio. Deixa eu entrar contigo no outro assunto que eu acho que é importante. Eu nem sei nem que oração, né? Mas deixa eu não estou preocupado com horários, Spritzer. Ah, que bom. Então nem ó. Tá. Sabe que o legal disso aqui? O legal disso aqui é subverter essa ligeireza que as coisas da internet e digitais a princípio tem que ter. A gente pode ficar falando à vontade aqui, o pessoal entra, sai, quando for ouvir depois, não está gostando do tema, pode ir para frente, pode ir para trás, a gente pode avançar. Tu quer falar, quer seguir aqui? Para mim o papo está agradabilíssimo, poxa. Para mim também é maravilhoso, podendo estar contigo aqui, podendo falar essas coisas e ouvir a tua opinião, é muito legal. Porque isso é uma coisa que acontece, e acho que está acontecendo muito com as pessoas. Pô, tu vai te indignando, Pô, tu tá acompanhando as sessões da CPI? Tu acompanha as sessões? Acompanho. Tem sessões que parece que tu apanhou depois. Virou um circo, né? Spritzer, um circo parlamentar de inquérito, né? Não, cara, isso é um teste. E da mesma forma, o sentimento que eu tenho em relação à CPI, muitas vezes é muito parecido com o Supremo. Eu tenho certa dificuldade de pronunciar o termo ministro para alguns componentes da Corte. É uma dificuldade minha, todos nós temos as nossas dificuldades, eu tenho essa em relação a alguns personagens. Eu tenho muito. Acho mais fácil chamar de sinistro do que ministro. Agora, na CPI virou um circo, né, Spritzer? Uma pessoa que não tem a mínima reputação, que é o Renan Calheiros, o Osmar Aziz é outro. Né, e aquele tiranete, aquele outro Randolph. Senador, Randolph, foi quem articulou. Aliás, só para recordar, um dia vão nos assistir, né, Spritzer aqui, mas para recordar, esse senador Randolph, juntamente com o Renan Calheiros, que articularam o embuste da sanção que a Dilma recebeu. Quando rasgaram o artigo 52, parágrafo único da Constituição, que era para ter aplicado as duas penas. Suspensão de 8 anos. Suspensão de 8 anos, a inelegibilidade por 8 anos, e a cassação do mandato, que foi a que aplicaram no fórum. Pois então, foi os dois esses que articularam, propôs uma moção, o senador Renan Calheiros defendeu essa moção, e o Lewandowski embarcou né? Então nós temos aí as figuras mais trágicas dentro do Senado conduzindo uma CPI. Como, Pedro, que ressurgiu... Bom, por exemplo, como é que foi formado? Deixa eu te perguntar. Então, como se forma aquela mesa ali? Ela é... Como é que se forma? Como é que o Renan me volta para uma relatoria? São eles votam? Olha, Spritzer, o senador... nem Deus sabe como é que se forma aquela mesa. Vou ser bem sincero. Porque por questões regimentais ali, que são as lideranças e são as composições, né, das lideranças de partido. Agora, para se chegar naquele produto ali... aquele produto... A minha ingênua inteligência, assim, a minha capacidade de compreender. Bem sinceramente. Dentro disso aí, quer ver, por exemplo... eles têm uma maioria ali, são 7 senadores que sempre nas votações eles conseguem o que eles querem. Então é uma maioria tirânica ali. Tudo que eles querem. E, por exemplo, eu queria cair numa outra pergunta que eu queria fazer para ti, por exemplo, o sistema bicameral do Brasil. Câmara e Senado. Por exemplo, eu acho absurdo. E, teoricamente, isso que aí que eu vou fazer a ponte, se não me engano, uma das funções do Supremo, do Senado, desculpe, a Câmara e o Senado, seria de revisar e impedir que maiorias tirânicas, como, por exemplo, acontece na CPI, que eu estou chamando de tirânica, quer dizer, se forma uma maioria e essa maioria faz o que quer.
Então, teoricamente, uma das funções do Senado, além de o Senado ser responsável assim, por aquelas questões mais de fundo, mais de interesses, né? A Amazônia, enfim, mas também uma das coisas seria revisar essas decisões que são tomadas na Câmara, decisões que são importantes, de temas importantes, para evitar essas maiorias tirânicas, essas decisões que se chegou por maioria tirânica. Que a gente obviamente vê que não, porque o Senado ele acaba sempre sendo um carimbador, eles agem em conluio e não sei o quê. Eu não vejo razão de por que para mim não seria bicameral. Eu também concordo, Spritz, tranquilamente. Primeiro, essa questão que tu colocaste, em relação à questão da Câmara Revisora, que chama, né, o bicameralismo sempre vai ser assim, a Câmara que sai a iniciativa, a outra vai ser a revisora. Então, por exemplo, se sai a iniciativa da Câmara, o Senado vai ser o revisor, se sai a iniciativa do Senado, a Câmara vai ser a revisora. É o sistema do bicameralismo. Agora, do ponto de vista poético da serventia do Senado, ela fez já o seu papel. Agora, atualmente, eu digo assim, de concepções modernas, eu sou completamente contra a existência do Senado. Eu acho o Senado um poder uma composição do poder desnecessária. Eu defendo o unicameralismo. Agora, entre o que eu defendo e o que está na regra, o que está na regra, né? Eu gostaria agora, que mudar isso não seria possível nem por emenda constitucional, né? Só por uma reforma constitucional precisaria vir uma outra Constituição. E não tem, como é que para ter uma outra Constituição tem que ter um referendo, como é que se pode? Porque deveria, na minha opinião, a gente só consertaria alguma coisa mudando de novo a Constituição. Agora, os constituintes, eles não necessariamente a formação dos constituintes, quem são os constituintes, não necessariamente são políticos, né? Tu pode ter representantes de regra, acabam sim, entram nas questões, assim, Spritzer, muita coisa, né? Por exemplo, respondendo a tua primeira pergunta, para mudar a Constituição, para se ter uma nova Constituição, existem duas formas. A primeira é uma revolução. É um elemento externo, que acaba deflagrando uma força imensa para se ter uma revolução, para dissolver uma Constituição em vigor. A outra é a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E aí, então, né, vem daí a história do poder constituinte originário, né? O poder constituinte originário vem dos representantes eleitos que formam a Assembleia Nacional Constituinte. Então, isso seria uma outra forma de ter outra Constituição, mas eu acho que nesse momento ainda está muito longe de ocorrer. Não teria, mas não vejo algo organizado nesse sentido para ocorrer isso. Acho que se ocorresse seria muito bom, não tenho dúvida. Acho que poderia colocar. A iniciativa é da sociedade ou é dos próprios? Não, é do povo. Tem que partir. É a questão, né? O poder emana do povo, né? Tem que partir disso para se ter a reforma, se trazer outra Constituição desse jeito, porque é a forma legítima, né? E aí, dentro desse contexto, entraria muita coisa, né, Spritzer? Eu, por exemplo, sou a favor do parlamentarismo, né? Totalmente a favor do parlamentarismo. É um sistema mais jovem, funciona melhor, né? Não é tão lento quanto o presidencialismo, não tem as amarras que o presidencialismo tem. Agora, eu não posso parar de pensar que nós estamos no Brasil, por exemplo, na época da Dilma, o Eduardo Cunha seria a figura principal do parlamentarismo. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro, e aí? Meu malvado favorito de primeiro-ministro. Imaginem, né? O que seria essa figura? Imagina tentar dissolver um parlamento com a figura dele de primeiro-ministro. Sinceramente, é impossível. Impossível, porque o que ele detinha de poder nas mãos, e ele manuseava muito bem, pro mal, mas manuseava muito bem. Muito bem. Era impossível de derrubar ele. Impossível. Então a gente tem que refletir, né? Ele foi importante, né? No momento ali, ele foi importante. Primeiro tem que depurar
os parlamentares, para poder ter o parlamentarismo, a gente precisa ter uma maneira de depurar, de filtrar essa galera aí, né? Eu costumo dizer assim, Spritzer, a melhoria dessas instituições que a gente tanto falou, né, o Supremo, por exemplo, uma outra forma de composição do Supremo, se não passasse a emenda, seria através de uma outra Constituição, certamente. Agora, isso vai demorar décadas para acontecer, né? Agora, é que nem café, tem que ferver, senão tem que ter água quente, né? Se não tiver água quente, não vai fazer um bom café, não adianta. Né? Agora, Pedro, é uma falácia dizer que, por exemplo, que todo mundo pode se candidatar e todo mundo poderia ser... Na verdade, a gente acaba nunca votando exatamente em quem a gente quer, né, cara? Então, a gente está sempre, no final das contas, na mão do sistema. Porque, por exemplo, tu... Sim. O Pedro quer ser... Eu acho legal o Pedro quer se candidatar. Não é assim. Primeiro, o Pedro tem que ter um partido. Uhum. Certo? Tem que ter um partido. Outro ponto não é só tu te filiar. Primeiro que tu já está num partido, tu já está no sistema. Sim. De certa forma, tu já está no sistema. Mas aí o partido, numa convenção, tem que te aprovar como candidato, certo? Não é tu querer, eu quero, me filiei, quero ser candidato. Não existe isso, né? Não, né? Não existe. E esse é um outro ponto que eu defendo a mudança, Spritz. É a possibilidade de candidaturas individuais sem inscrição partidária. Independentes, né? Claro. Independentes. Porque termina o jogo sujo, entendeu? A pessoa que vota em alguém sabe quem está votando. Não tem figura de legenda partidária por trás. Termina o jogo sujo. Termina as questões de fundo eleitoral. Sim, até porque partidos eles não têm nada a ver com... Eles não têm mais ideário. Não tem Spritzer, tu já chegaste a ver como é o perfil das pessoas que são eternamente políticos profissionais? As legendas partidárias, elas acabam se transformando numa espécie de feudo que a pessoa entra e os correligionários se protegem de uma forma que... Não, esse cara aqui é do meu partido, tu entendeu? Não interessa se o cara fez errado, ele é do partido dele. E as defesas se dão dessa forma, desprezível, baixa, pequena, sabe? Isso eu não acho correto. E aí não interessa mais qual é a legenda. Pouco importa quem é a legenda. Porque na atualidade, Spritzer, a verdade, ela passou também a não importar. Se passou a se dar mais valor à versão, porque a versão muda. Total, a versão vende. Né? Nós estamos no 1984 lá. 1984. Tudo é versão, tudo é... Estou aí com o livro dele terminado já. Então, é uma realidade distópica que a gente vive, né? Vive essa situação. E outra coisa que a gente acaba percebendo é que pessoas que nunca deram certo na vida viram dirigentes partidários. É verdade. Veja só, Spritzer. Olha o cenário nacional e quem são os dirigentes de determinados partidos, sem citar nomes. Não vou citar nomes por questão de ética. Agora, alguns proliferam suas dinastias até dentro. Transformam a legenda partidária no parquinho de diversões. Eles não construíram o parquinho de diversões pela capacitação, pelo exercício profissional, pela competência. Foi através do sistema sujo que permitiu isso acontecer. Exatamente. Nós temos essa perpetuação Tem um aqui em Porto Alegre, não vou dizer o nome dele nem nada também, mas que ele é sempre candidato de um partido aí. Se a vida dele... Eu não vou nem dizer que ele não deu certo em outra carreira. Começa com J, é o nome dele. Já sei quem é, já bateu a charada. Sempre! Ele é sempre candidato. Eterno. E ele tem um fundo eleitoral ali. Highlander eleitoral. Mas nem cortando a cabeça ele sai, né? Não, mas é uma realidade, né, Spritzer? E o que acontece? Esse sistema sufoca os novos que querem entrar. É isso que acontece. Por quê? Quem é novo vai se dedicar à política, Spritzer, ou a pessoa entra num partido
que recém iniciou com regras novas, com uma mudança. Seria o novo. Seria o novo, por exemplo. Eu fiz essa crença e, infelizmente, me equivoquei, mas te confesso, Spritzer, eu envidei o meu melhor. Agora, sim, nessa situação, ou a pessoa que entra vê, não, as regras são claras, funciona, é reto, é assim. Muito bem, beleza. Agora, quando é o oposto, esse pessoal que quer mudar o mundo não consegue espaço. Porque para estar lá dentro da legenda, tem que ser jogar e dançar conforme a música. exato. Não, não, essas ideias tuas aqui não vão dar certo, entendeu? Já começa assim, tu tá querendo bagunçar nosso esquema aqui. Que isso? É assim que funciona. É assim, Né? Então, é meio utópico esse nosso papo, mas a gente em algum momento tem que começar a utopia, né? Eu tenho assim eu acho que a humanidade ela vive alguns momentos que eu chamo de speed, assim, que tu tem chance de ter umas avançadas, uma velocidade. Tipo, quando os caras estavam na caverna e descobriram o fogo. Pô, aquilo deu um speed naquele momento. Spritzer, deixa eu só plugar o carregador aqui que eu tô terminando a bateria, só um pouquinho. Tá, eu devo estar também. Aí, jóia. Eu vou ter que mudar o meu também. Talvez o meu som... Peraí. Fique um pouquinho... Peraí um pouquinho, deixa eu só fazer o seguinte. Vou ter que tirar isso aqui. Por aqui agora. Fala, Pedro. Deixa eu ver uma coisa. Tô te ouvindo. Mudou muito o meu som, não? Não, para mim não. Tá. Eu estava falando do lance do speed, que nós temos momentos que a descoberta do fogo fez avançar ali aquela galera ali, né? O dia era mais longo, a comida começou a seguir. Quando se inventou a roda, tu começou a poder te transportar. Teve speed. Nós estamos vivendo o maior speed de todos agora, que é a internet, né? A internet mudou tudo. Todas as relações pessoais, de trabalho, fez morrer um monte de coisas, né? Vídeo. Spritzer, não sei se não vai cair meu vídeo aqui, que eu tô terminando a bateria do celular, viu? Tá caindo mesmo. Liguei, mas ele não tá... Ligou a tua bateria? Não, ele tá ligando, mas tá carregando, mas não... Tá quase terminando mesmo. Se cair, já tô te dando tchau e te agradecendo profundamente. Pô, cara, muito bom. Vou te deixar uma contigo, né? Nós vamos ter que fazer uma Vamos fazer segunda. outra, só a gente marcar. Vamos parar aqui então, para não ter... Que horas são, só para eu saber? São 11h20. Foi longe. Tá. Vamos deixar para dar essa delirada na segunda parte. Vamos fazer a parte 2? Vamos. Só avisar para o pessoal também que chegou agora, deixa eu repetir o aviso. A gente está conversando desde as 9h30, então isso ficou gravado, vai ficar gravado no IGTV, vai ficar também num canal no YouTube que eu libero o link. Vale a pena vocês que não pegaram desde o início, pegarem depois. Tá? Pedrão, sensacional. Muito obrigado, cara. Muito Vamos fazer a parte 2. Só a gente combinar, para mim já está marcado. Então tá. Valeu. Abraço, querido. Abração. Valeu.